A partir de agora, então, estamos gravando a nossa aula de regra de 3, corrigindo o exercício de regra de 3 simples e estudando regra de 3 composta. Então, vamos lá. Dentre os exercícios que eu havia passado, esses eram os dois primeiros. Com 10 kg de trigo, podemos fabricar 7 kg de farinha. Quantos quilogramas de trigo são necessários para fabricar 28 kg de farinha? Aí eu falei assim, toda vez que você for trabalhar com regra de 3 simples, a primeira coisa que você deve fazer é identificar as grandezas. Então eu anotei aqui, as grandezas são quilogramas de trigo e quilogramas de farinha. A seguir, você vai anotar na coluna quilograma de trigo toda a informação sobre o quilograma de trigo. Na coluna quilograma de farinha, toda a informação sobre quilograma de farinha. E foi o que eu fiz, 10 kg de trigo produz 7 kg de farinha. A pergunta é, quantos quilogramas de trigo produzirão 28 kg de farinha? Então, eu percebo... Deixa eu só anotar que a Amanda chegou aqui. Então, eu percebo o seguinte... Amanda Simões. Tá. Percebo que, a partir desse momento, eu preciso fazer uma análise. Será que eu estou trabalhando com regra de 3 direta ou será que eu estou trabalhando com regra de 3 inversa? Porque essa identificação vai fazer toda a diferença na hora de resolver o problema. Então, eu me pergunto assim, para ter mais farinha, eu preciso de mais ou menos trigo? Para ter mais farinha, eu preciso de mais trigo. Então, a grandeza farinha aumentou e, consequentemente, é preciso que a grandeza trigo também aumente. Então, se as duas aumentaram, a regra de 3 é diretamente proporcional. E aí basta repetir as razões, 10 sobre x igual a 7 sobre 18. E se é direta, eu vou estar multiplicando em x, tá? 7 vezes x igual a 10 vezes 28. 10 vezes 28 deu 280, dividido por 7, o valor de x deu 40. É preciso 40 kg de trigo para se produzir 28 kg de farinha. Uma outra coisa importante é que quando as grandezas são diretamente proporcionais, o que acontece aqui, 7 para chegar a 28, por quanto eu multiplico, também acontece aqui, porque grandezas diretamente proporcional aumentam na mesma razão. Então, eu poderia ter me perguntado, 7 vezes quanto que dá 28? 4. Então, quanto que é 10 vezes 4? 40. E já iria direto para a resposta. Isso quando a regra de 3 é direta. E eu também visualizo isso com facilidade, quando esse número que está aqui é múltiplo do de cima. Porque, caso contrário, eu já não visualizo com tanta rapidez assim, tá? Vamos à próxima, Em um banco, constatou-se que um caixa leva em média 5 minutos para atender 3 clientes. Qual o tempo que esse caixa vai levar para atender 36 clientes? Então, vamos às grandezas. Tempo em minutos e clientes. Que informação eu tenho? Que em 5 minutos o caixa atende 3 clientes. Em quantos minutos ele atenderá 36 clientes? Quanto mais pessoas para atender, mais tempo ele precisa. Então, se eu aumentei a grandeza clientes, a grandeza tempo em minutos também vai aumentar. Ou seja, regra de 3, diretamente proporcional. Se ela é diretamente proporcional, eu repito as duas, na mesma razão que estão, 5 sobre x, 3 sobre 36 e aplico proporção.
3x igual a 5 vezes 36, que deu 180. 180 dividido por 3 deu 60 minutos. E 60 minutos nada mais é do que 1 hora. Tá? Fazer essa transformação é importante, porque se fosse uma questão de múltipla escolha, havia a possibilidade da resposta aparecer em horas. Então, 60 minutos ou 1 hora. Também visualizo aqui, que 3 vezes 12 é 36. Então, se as razões são diretas, 5 vezes 12, quanto será? 60. Já ia direto para a resposta, 60 minutos. Ok? Dúvidas aqui nessa primeira tela? Posso seguir? Sim ou não? Escreve aí S ou N para que eu saiba. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok, então vamos à segunda tela, que é essa daqui. 6 máquinas escavam um túnel em 2 dias. Quantas máquinas idênticas serão necessárias para escavar esse túnel em 1 dia e meio? Então, quais são as nossas grandezas a trabalhar? Número de máquinas e número de dias. As informações: 6 máquinas escavam um túnel em 2 dias. Quantas máquinas escavarão um túnel em 1 dia e meio? Ok? Aí eu vou fazer uma análise se as grandezas são diretas ou inversas. Imagine, eu tenho máquinas trabalhando. 6 gastam 2 dias para fazer o trabalho. Se eu diminuir o número de dias para fazer o mesmo trabalho, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de mais máquinas. Quanto menos tempo eu tenho para fazer a obra, mais máquinas eu preciso colocar trabalhando. Então, observe que nesse momento, quando o número de dias diminuiu, as máquinas aumentaram para que o trabalho possa sair, né? Então, uma diminui e a outra aumenta, as grandezas são inversamente proporcionais. Se elas são inversas, ou eu multiplico de forma reta, 1,5 vezes x igual a 2 vezes 6, 12, ou eu repito uma delas, e foi esse o processo que eu usei, tá? Repito uma delas e vou inverter a outra antes de aplicar a proporção. Porque se elas eram inversas e eu inverter uma das razões, eu vou torná-la direta. E aí eu posso multiplicar em x. Então, eu repeti 6 sobre x igual, aqui seria 2 sobre 1,5, eu inverti. 1,5 sobre 2. Aplico proporção agora. 1,5 vezes x igual a 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 1,5 deu 8. Então, para fazer a mesma obra, né, ao invés de 2 dias, 1 dia e meio, eu preciso colocar trabalhando 8 máquinas. Regra de 3, inversa, ok? Quanto menos dias, mais máquinas. Repeti uma razão, inverti a outra. E a seguir, apliquei proporção. Vamos ver a questão de número 4. Uma fonte fornece 39 litros de água em 5 minutos. Quantos litros fornecerá em 1 hora e meia? Então, quais são as grandezas a trabalhar? Litros de água e tempo em minuto, tá? Muita atenção que se o tempo que eu colocar estiver em minuto, o outro eu não posso colocar em horas. Eu vou ter que transformar para minuto para poder substituir, tá? Então, uma fonte produz 39 litros de água em 5 minutos. 1 hora e meia, quantos minutos tem? 1 hora tem 60, meia hora tem 30, 60 mais 30, 90. Então, em 90 minutos, quantos litros de água essa fonte vai dar? Quanto mais tempo passar, mais água a fonte vai fornecer. Aumentei o tempo, vou aumentar a quantidade de água, diretamente proporcional. Então, eu repeti, 39 para x
5 minutos para 90 minutos. E a seguir apliquei proporção. 5 vezes x, 5x. 90 vezes 39, 3.510. 3.510 dividido por 5 deu 702. 702 litros de água. Alguma dúvida aqui na 3 ou 4? Sim ou não? Dúvidas aqui? Tudo bem? Ok. Então, ó, 5 e 6. Vamos lá. Um automóvel percorre 380 quilômetros em 5 horas. Quantos quilômetros percorrerá em 7 horas? Grandezas, quilômetros e horas. 380 quilômetros em 5 horas. Quantos quilômetros em 7 horas? Vamos pensar. Quanto mais tempo ele percorrer, mais quilômetros ele vai andar. Então, se eu aumento o tempo, eu aumento a distância percorrida, diretamente proporcional. Basta repetir as duas grandezas e aplicar a proporção. 5 vezes x, 5x, 380 vezes 7, 2.660. Dividindo por 5, ele rodará em 7 horas 532 quilômetros, ok? A questão 6, um automóvel gasta 24 litros de gasolina para percorrer 192 quilômetros. Quantos litros gastará para percorrer 120 quilômetros? Aqui em cima nós trabalhamos com as grandezas distância e tempo. E agora a gente vai trabalhar com distância e litros de combustível gasto. Então, são 24 litros para percorrer 192 quilômetros. Se a quantidade de quilômetros diminuir, o que vai acontecer com a quantidade de litros gastos? Quanto menos eu rodar, menos litros de combustível eu gasto. Então, se eu diminuir a distância e também vou diminuir os litros de combustível, as grandezas são diretamente proporcional. Então, ou ambas aumentam ou ambas diminuem, eu estou trabalhando com grandezas diretamente proporcional. Quando elas são inversas, quando uma aumenta e a outra diminui, ou quando uma diminui e a outra aumenta, ok? Então, diretamente proporcional, repito as duas razões e aplico proporção. 192 vezes x igual a 24 vezes 120. Deu 2.880 dividido por 192, 15 litros de combustível se gastará se a distância for de 120 quilômetros, ok? E as duas últimas, que são essas daí, ó. Uma torneira despeja 30 litros de água a cada 15 minutos. Quanto tempo levará para encher um reservatório de 4 metros cúbicos de volume? Aí, pera lá. Eu estou trabalhando num primeiro momento com litros de água e o tempo em minutos. A seguir, a pergunta vem em metros cúbicos. Então, que informação você precisa para fazer essa questão? Que 1 metro cúbico tem 1.000 litros. Então, 4 metros cúbicos nada mais é do que 4.000 litros. Se você já teve a curiosidade para olhar uma conta de água, a unidade de medida que vem mostrando qual foi o gasto do mês é metros cúbicos, né? E aí, por exemplo, se você gastou 4 metros cúbicos neste mês, você gastou 4 vezes 1.000, 4.000 litros de água, ok? Então, vamos às grandezas, vamos trabalhar com litros e minutos. 30 litros, ela despeja em 15 minutos. 4 metros cúbicos eu passei para litros, 4.000 litros, que tempo gastará para despejar toda essa água, ok? Quanto mais litros, mais tempo serão necessárias, diretamente proporcional. E aí vou multiplicar em x. 30 vezes x igual a 15 vezes 4.000. Poderia ter cortado o zero aqui antes de dividir, né? E faria 6.000 dividido por 3, que deu 2.000 minutos.
dificilmente você vai responder isso em minutos, né? O ideal é que a gente passe para hora. Mas como mesmo eu passo para hora, eu pego a quantidade de minutos e divido por 60, já que uma hora tem 60 minutos. Vai dar 33 horas e vai sobrar aqui 20 minutos. Então, a resposta mais completa, né, seria 33 horas e 20 minutos para a torneira despejar 4.000 litros, tá? Então, primeira coisa, transformei metros cúbicos para litro, porque se eu anotei litros aqui em cima, aqui embaixo tem que ser litros também. Identifiquei que as grandezas eram diretamente proporcionais, porque para jorrar mais água é preciso mais tempo. Apliquei proporção e achei a resposta em minutos. E transformei essa resposta para hora dividindo por 60. O quociente deu 33, o que significa 33 horas. Mas houve sobra de 20 minutos. Então, serão necessários 33 horas e 20 minutos para jorrar 4.000 litros de água. Tá? E a última, um relógio adianta 40 segundos em 6 dias. Quantos minutos adiantará em 54 dias? Então, anotei aqui, ó, 40 segundos em 6 dias. Quantos segundos, primeiro, né? Eu vou descobrir a resposta em segundos, em 54 dias. 6x igual a 40 vezes 54, 2.160, dividido por 6, deu 360 segundos aqui, tá? Depois eu acerto antes de enviar para você. 360 segundos são 6 minutos, ok? Tudo bem? Eu achei a resposta 360 segundos, porque aqui estava em segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 360 dividido por 60 deu 6. Então, a resposta seria 6 minutos, porque eu teria passado os 360 segundos para minutos. Tudo bem? Agora, então, a gente começa aí dar sequência ao conteúdo que a gente estudou. Uma regra de 3 simples, você tem 3 informações e busca a quarta. E trabalha com 2 grandezas. A partir de agora, que a gente entra em regra de 3 composta, nós vamos trabalhar com 3 ou mais grandezas, tá? Então, trabalhar com regra de 3 composta é trabalhar com 3 ou mais grandezas. Como assim, Lene? Vamos ver esse probleminha aqui, ó. Em uma fazenda, 2.000 kg de ração alimentam 40 animais durante 60 dias. Então, veja aí, ó, eu tenho 3 grandezas: quilogramas de ração, quantidade de animais e dias. E aí eu vou produzir uma tabelinha da mesma forma que fazíamos antes, ó. 40 animais consomem 2 kg de ração em 60 dias. Quantos animais podem ser alimentados com 5.750 kg de ração por 75 dias? Tá? Então, primeira coisa, anotar as grandezas. 40 animais consomem 2.000 kg de ração em 60 dias. Quantos animais consumirão 5.750 kg em 75 dias? E aí, Lene, como trabalhar quando você tem mais de 2 grandezas? Eu queria que você prestasse muita atenção aqui, que eu vou te ensinar uma regra prática e simples, fácil de trabalhar, mas você tem que prestar muita atenção. Ó, no primeiro momento, a primeira coisa que você vai fazer é parar para se organizar e pensar qual a grandeza que tem X. Então, a grandeza que tem X é animais. A seguir, você vai comparar ração com o número de animais, esquecendo que o tempo variou. Você vai ignorar esses dias variando. Num segundo momento, você vai comparar dias com números de animais,
acreditando que o número de ração não tenha variado. Como assim, Lene? Olha, eu vou me fazer a pergunta assim, ó. Eu esqueço dias, tá? No primeiro momento. Eu pergunto assim, 2.000 quilogramas de ração dá para 40 animais. E se eu tiver mais ração, vai dar para mais animais ou menos? Mais, porque quanto mais ração eu tenho, mais animais eu alimento. Ou seja, ração em relação a animais é uma grandeza diretamente proporcional, tá? Agora, num segundo momento, eu vou me perguntar em relação a dias e animais, porque sempre a pergunta vai em relação à grandeza que tem X. Eu vou imaginar então agora que a ração não variou. Aí eu falo assim, eu tenho 60 dias de ração, dá para 40 animais. E se eu tiver 75 dias de ração, vai dar para mais animais ou menos? Quanto mais dias de ração eu tiver, mais animais eu alimento, diretamente proporcional. E agora vem um segredinho. A grandeza que tem X, você anota primeiro, isolando ela antes da igualdade. Ó, a grandeza que tem X eu anoto primeiro, isolando ela antes da igualdade. E as outras grandezas que aparecerem, 2, 3, 4, 5, né? Eu vou sempre multiplicá-las. Se a regra de 3 for direta, eu vou repetir a fração exatamente como está lá em cima. Se for inversa, eu vou ter que inverter. Então, olha lá o que eu fiz. Repeti a grandeza que tem X, isolando antes da igualdade. Quando eu me perguntei assim, se eu aumentar a ração, o que vai dar para mais animais ou menos? Mais. Então, aumentou a ração, aumenta a quantidade de animais alimentados. Aumenta direta. O que eu fiz com a razão? Repeti. Vezes, e agora eu vou pensar sobre dias de novo. Quanto mais dias de ração eu tiver, mais animais eu... Não, desculpa. Quanto mais dias eu tiver, menos animais eu alimento. Por quê? Porque se passar mais dias, menos animais eu vou alimentar. Concorda? Então, essa grandeza aqui é inversa. Quando eu vim para cá, eu não anotei 60 sobre 75. Eu inverti a fração. 75 sobre 60. Tá? Repetindo. Se eu aumento a ração, eu alimento mais animais. Aumentei, direta, repeti a fração. Depois, se eu tiver mais dias, a ração vai dar para menos animais. Mais, menos, inversa. Peguei os 60 sobre 75, como foi inversa, eu inverti. E agora? Agora eu repito a grandeza que tem X, isolada antes da igualdade, e vou multiplicar. 2.000 vezes 75 deu 150.000. 5.750 vezes 60 deu 345.000. Cortei os zeros, ó, cortei esse com esse com esse com esse, não deu mais para cortar. O que eu faço agora? Eu aplico proporção. 150 vezes x, ó, o que sobrou aqui? 40 sobre x igual a 150 sobre 345. E eu vou aplicar a proporção. 150x igual a 40 vezes 345. 13.800. 13.800 dividido por 150 deu para contar um zero. E eu dividi 1.380 por 15. Cheguei à resposta de 92 animais. Aí vou ver se a resposta que eu achei, se ela tem lógica ou não, antes de passar para o próximo, né? Então eu venho aqui, ó. É verdade que eu aumentei o número de dias, o que vai fazer com que dê para menos animais. Mas a ração aumentou bastante. Então eu vou conseguir alimentar aí 92 animais, com esse aumento dado na ração, mesmo, né, que a ração tenha que ter dado aí
para mais dias, tá? De novo, vamos ver esse próximo aqui. O rapazinho aqui está nos lembrando que é sempre muito importante você voltar para ponderar essa resposta que você achou, para ver se ela tem lógica ou não, né? Caso não tenha, você volta revendo os seus cálculos e análise se as grandezas são diretas ou inversas. Vamos lá então. Questão de número 2 que eu trouxe para você. 3 máquinas produzem juntas 1.000 blocos de concreto em 5 dias. 5 máquinas precisarão de quantos dias para fabricar 15.000 blocos? Então, primeira coisa, anota as grandezas. Quais são? Quantidade de blocos, quantidade de máquinas e dias. Então, anotei lá, ó. Quantidade de máquinas, quantidade de blocos e dias. Que informações eu tenho? Que 3 máquinas produzem 1.000 blocos em 5 dias. 5 máquinas produzem 15.000 blocos em quantos dias? X. Observei que tinha aqui 3 zeros e aqui também já saio cortando antes de fazer uma análise se é direta ou se é inversa, tá? Não tem problema cortar, não. Cortei. E agora, Lene, próximo passo. Anota a grandeza que tem x, isolando antes da igualdade. E a seguir, vamos comparar máquinas com dias, que é a grandeza que tem x, e blocos com dias também. Lembrando que quando eu comparar máquinas, eu preciso imaginar que os blocos não variaram. E quando eu comparar blocos, eu preciso imaginar que as máquinas não variaram. Então, eu vou fazer uma pergunta, ó. 3 máquinas para produzir os blocos trabalham 5 dias. E se eu tiver 5 máquinas, elas vão produzir mais blocos ou menos? Vou começar aqui pelos blocos primeiro, ó. Para fazer um bloco, gasta-se 5 dias. Para fazer 15 blocos, gasta-se mais dias ou menos? Quanto mais blocos se deve produzir, mais dias vai se gastar. Direta. Então, eu peguei a razão 1/15 e repeti, tá? Se eu tenho 3 máquinas trabalhando para fazer os blocos, elas precisam de 5 dias. E se eu colocar mais máquinas trabalhando, elas vão precisar de menos dias. Quanto mais máquinas trabalhando, menos dias para fazer os blocos. Aumentei máquina, diminui dias, regra de 3 inversa. Então, ao invés de repetir 3/5, eu inverti 5/3, tá? Então, novamente, isolei a grandeza que tem x e fui fazer um comparativo das demais grandezas para com ela. Cortei aqui os zeros, né, para facilitar minha conta, e me fiz a pergunta. Se para produzir um bloco gasta 5 dias, para produzir 15 blocos vai se gastar mais dias. Regra de 3 direta. Repeti a razão aqui. Depois me fiz a pergunta. Eu tenho 3 máquinas trabalhando para fazer os blocos. Elas gastaram 5 dias. E se eu tivesse mais máquinas trabalhando? Elas gastariam menos dias? Porque quanto mais máquinas trabalhando, menos dias para fazer o mesmo trabalho. Peguei essa razão aqui e inverti, tá? Aí repeti aqui 5/x, 1 vezes 5, 5, 3 vezes 15, 45. Aqui, olhando para as duas razões e sabendo que elas são iguais, eu já sei que x vai ser 45, sem aplicar proporção. Por quê? Porque se 5 é igual a 5, x é igual a 45. Se o de cima é igual ao de cima, os numeradores, né? Então, os denominadores também serão iguais. Mas se você não visualizar isso, aplica a proporção. 5x igual a 5 vezes 45, que deu 225. Como já havíamos dito, 225 dividido por 5 deu 45 dias. Ok? Dúvidas nesse ou tudo bem?
Tudo bem aqui? Sim, não? Obrigada, Luísa. Ó, vamos novamente, mais uma vez trabalhar essa ideia. Leio o problema, anoto as grandezas. Então vamos lá. Na construção de um muro de 3 metros quadrados, foram gastos 15 sacos de cimento de 40 quilos cada um. Se o muro tivesse 5 metros quadrados e cada saco tivesse 50 quilogramas de cimento, quantos sacos seriam necessários para fazer o muro? Anotei lá, ó, grandezas, metros quadrados de muro, sacos de cimento e quilogramas de cada um. As informações numéricas. 3 metros quadrados de muro, são necessários 15 sacos de 40 quilogramas cada um. Se tivermos 5 sacos de 50 quilogramas cada um, se tivermos que produzir 5 metros quadrados de muro, quantos sacos de cimento de 50 quilogramas cada um gastaremos? Então, busquei a grandeza que tem X, é a grandeza sacos de cimento. Venho aqui e isolo ela antes da igualdade, ó. 15 sobre X igual. Agora, comparo metros quadrados de muro com sacos de cimento e depois quilogramas em cada saco com um total de saco, para ver se as grandezas são diretas ou são inversas. Vamos ver primeiro metros quadrados de muro. Se eu tenho que produzir 3 metros quadrados de muro, eu preciso de 15 sacos de cimento. E se a quantidade de muro for maior, eu vou usar mais sacos de cimento. Se aumentou e vai aumentar, diretamente proporcional. Ó, repetir a razão. Vezes, sempre vezes aqui. Agora eu vou me perguntar, se cada saco tem 40 quilogramas e eu uso 15 para fazer o muro, e se tiver mais quilogramas em cada saco? Eu vou precisar de menos saco, porque quanto mais cimento eu tiver dentro de um saco, menos sacos eu preciso para produzir o mesmo muro. Lembra que quando eu estou comparando duas grandezas, eu imagino que a outra não tenha se alterado? Então eu fiz a pergunta assim, se dentro de um saco de cimento tem 40 quilos, eu vou ter que usar 5. Para fazer a mesma obra, e se cada saco tiver 50 quilogramas, tiver mais cimento, significa que eu vou usar menos. Então, se eu vou usar menos, grandezas inversamente proporcionais. Cortei um zero aqui e inverti a fração, 5 sobre 4, tá? Metros de muro e sacos de cimento foram diretamente proporcionais. Repeti a razão. Quilogramas dentro de um saco e quantidades de saco foram inversamente proporcionais. Botei um zero e inverti a fração. Agora, eu vi que é uma multiplicação. Eu vou multiplicar por 5 e dividir por 5. Eu posso cortar aqui para agilizar as contas. Repito a grandeza que tem x igual a 3 vezes 1, 3, 4 vezes 1, 4, porque deu para cortar o 5 e 5 por 5 deu 1. Agora eu vou aplicar a proporção, ó. 3 vezes x igual a 15 vezes 4. 15 vezes 4 deu 60. 60 dividido por 3 deu 20. Serão necessários 20 sacos de cimento. Antes de fechar a questão, eu vou ver se tem lógica a resposta que eu encontrei, ó. Vai aumentar a obra. A quantidade de metros de muro aumentou. Se a quantidade de metro de muro aumentou, a tendência do número de sacos realmente é aumentar, mesmo que em cada saco caiba mais cimento. Tá bem? Ok? Tudo bem? 20 sacos de cimento. Vou fazer essa última rapidamente porque nossa aula está terminando e vou lhe enviar o arquivo, passando algumas atividades para você fazer até quarta-feira. Vou passar poucas porque o tempo é curto, tá? Então vamos lá, ó. Em 15 dias,
um grupo de 25 pessoas consomem 25 mil litros de água. Se 5 pessoas forem incorporadas ao grupo, então, olha, eu tinha 25 pessoas e 5 pessoas chegaram, então eu passei a ter 30 pessoas. Quantos dias durariam 40 mil litros de água? Eu anotei lá, ó, 15 dias, 25 pessoas, 25 mil litros. Quantos dias? 30 pessoas, 40 mil litros. Já olhei para as grandezas, vi que dava para cortar os zeros aqui, cortei. Vou isolar a grandeza que tem x, antes da igualdade, e vou fazer a comparação. Se eu tenho 25 pessoas, a água dá para 15 dias. Se eu aumento o número de pessoas, o que vai acontecer com os dias de água? Vai diminuir, porque quanto mais pessoas tomando a água, menos dias ela dura. Então, peguei a grandeza 25 sobre 30, que era pessoas, e inverti. Aqui, ó, 25 litros de água dá para 15 dias. 40 litros de água vai dar para mais dias. Quanto mais água, mais dias. Diretamente proporcional. Repetir, tá vendo? Tinha 25 lá em cima e aqui embaixo eu cortei. Repeti a grandeza que tinha x e ficou aqui 30 sobre 40, que ainda deu para cortar um zero. Aí ficou aqui 3x igual a 15 vezes 4, que deu 60, por 3, 20 dias. Nosso tempo está chegando ao final. Não demora aí, o Cisco vai cortar a nossa reunião, tá? E eu envio para você o arquivo da aula de hoje e alguns exercícios para você treinar. Quarta-feira a gente volta com o mesmo assunto, revendo o que falamos e corrigindo aí os exercícios que eu deixei, tá? Grande beijo, fiquem com Deus, tudo de bom para vocês. Um abração. Bom dia, Wagner. Bom dia, Helene. Tudo bem? Tudo certinho. Ah, Eu tô fazendo a chamada no lugar da Lila. eu fiz, você quer? Ah, eu quero sim. Então anota aí. Porque faltou pegar só o nome. Ah, pode falar. Alice, Amanda Vieira, Uhum, Arthur Ribeiro, sim. Elisa, Uhum, Fabiane, sim. Flávio, Uhum, Igor, Júlia, uhum, Luciana, Luana, uhum, Isa, Maria sim. Eduarda Bettini, Maria Eduarda Santos, Mariana, Nicole, Pedro, Rebeca e Tiago. Ok, bateu certinho. Ok, vai desligar aí agora. Então tá bom. Beijo, Lene. Abração, Wagner. Tudo de bom. Tá bom, tchau. Tchau, tchau.